O tema da mensagem de hoje é o Deus da providência. Tá bom? Ok? Por que Deus está falando essa palavra de hoje? Eu não sei. Porque depois que eu ouvi a mensagem da América, eu falei para ele não se preocupar. Aí depois eu fiquei preocupado, sabe? Misericórdia, Deus. Misericórdia. Fiquei lá gemendo. E Deus trouxe essa palavra que eu não esperava. Então, vou compartilhar com vocês. O Deus da providência. Eu confesso que muitas vezes eu me pego preocupado com finanças, com saúde, com segurança, com futuro. E a vida cristã, pela fé, elimina essas coisas. Deus tem me ensinado a viver pela fé. Então, às vezes a fézinha... E aí então a gente fica um pouco preocupado. Talvez vocês não, mas eu fico, sabe? É só o melhor. De uma feita, Jesus dormia no mar e veio uma tempestade. Os discípulos que não estavam acostumados com o mar ficaram com tanto medo que foram acordar no Senhor Jesus. Senhor, estamos perecendo, estamos morrendo aqui. Jesus, nós sabemos, acalmou o mar, a tempestade, mas Jesus falou uma palavrinha para eles. Por que vocês são tão tímidos, homens de pouca fé ou pequena fé? E quando eu comecei a fazer essa mensagem, Danilo foi como eu recebesse um pão na cabeça. Em japonês fala rock. Eu fiquei com vergonha. Eu já estava com vergonha porque eu devia crer, mas muitas vezes minha fé balança. Eu fico preocupado. Aí Deus me mostra esse versículo. Aí eu fico mais com vergonha. Porque muitas vezes eu deixo o medo, a insegurança e a preocupação entrar no meu coração. Não deveria, porque o Senhor já mostrou que eu posso confiar. Mês após mês, ano após ano, Ele cuidando e eu duvidando. Quero falar um pouquinho sobre a providência de Deus, porque fala diretamente ao meu coração. Não é algo que eu inventei, mas é algo que o Espírito de Deus ministrou a mim hoje, à tardezinha. E antes de terminar, ele me mostrou que Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu comecei a falar: perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Muitos anos atrás, esse versículo falou muito ao meu coração, por isso eu pedi para ele me ensinar a viver pela fé. E não me arrependo. E eu sei que é o melhor. Eu prefiro passar aperto aqui e agradar a Deus do que ter tudo aqui e não agradar a Deus. Para mim, agradar a Deus é mais importante. Quando, em seguida, o Espírito de Deus me conduziu para a palavra, minha Bíblia fica do meu lado ali, no teclado do computador. Ele me mostrou, eu olhei para a Bíblia a respeito do Deus da providência. E comecei a ver, lá no comecinho, em Gênesis,
Adão e Eva acabaram de pecar. Eles estavam nus. E a Bíblia fala em Gênesis 3:21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus providenciou roupa a Adão e Eva, pecadores, naquele momento. Deus providenciou. Porque a roupinha deles era de folha de figueira. Mas Deus providenciou roupa de pele de animal. Vocês estão vendo? Quando você lendo na Bíblia, chega em Gênesis 21, Agar, que magoou Sara despediu, ela fugiu com seu filho Ismael para o deserto, e lá no deserto, quando acabou a água, ela se entregou, se afastou do filho, porque não queria ver o filho, não queria ver o filho morrer de sede, e ela não queria morrer de sede na frente do filho. E nesse capítulo mostra que o Senhor abriu os olhos dela, abriu um poço e deu de beber a seu filho. Deus da providência faz brotar água no deserto. Ele fez isso com o povo de Israel. Cristo era a rocha da qual saíram águas. E muitos no Velho Testamento se referem a este fato, viu? Neemias, eu não sabia que Neemias falava sobre isso. Moisés. Quando a gente chega no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus impede de Abraão sacrificar seu filho Isaque, em seguida Deus providenciou um carneiro para o sacrifício no lugar de Isaque. Foi Deus. O Deus da providência. Você vê Deus providenciando, suprindo cada um a cada momento. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da provisão. Foi Deus que providenciou o casamento de Isaac e Rebeca. Eu fico lendo as histórias do Velho Testamento, eu vejo a mão de Deus. Até o servo de Abraão sabia que era Deus. José foi vendido ao Egito, ficou escravo, mas Deus ele levantou como governador do Egito. Vocês conhecem a história? Quando Jacó morre, os irmãos de José ficam com medo, porque José sabia que foram eles que o venderam. E agora José tinha poder. E seus irmãos estavam com ele. Mas José reconheceu que o Deus da provisão o mandou adiante deles para a preservação de vidas. Foi Deus que providenciou para que a família de Jacó não perecesse em meio à fome. Deus da providência, meus irmãos. Deus da providência. Aí quando chegamos em Êxodo, capítulo 2, nós vemos o nascimento de Moisés. Já falei um pouquinho agora no começo do culto. Deus providenciou uma princesa para estar lá naquele dia para cuidar de Moisés. Foi Deus quem providenciou. Eu vejo tantos episódios na Bíblia, Deus providenciando, meus irmãos. Faraó havia dado ordem às parteiras hebreias para matar os filhos que nascessem dos israelitas. Mas Moisés foi limpo. Deus providencia.
Deus da providência escolheu Moisés para ser seu servo. Creio que Deus esteve comigo, porque era para eu ter nascido hoje. Quando eu nasci de madrugada, eu não me movi, nem chorei. Minha mãe tinha certeza que eu estava morto. Só de manhãzinha descobri que eu estava vivo. Mas eu sei, hoje levou, e foi o meu Deus que me livrou da morte. Porque meu pai me disse que eu poderia ter morrido. No meu nascimento até os 5 anos, dezenas de vezes, eu ficava entre a vida e a morte, de tão fraco que eu era, tão doente. Eu sei que foi o Deus da provisão que me deu vida, Eu falei para vocês que Moisés passou 80 anos no deserto. No deserto, Deus providenciou maná. Deus providenciou água. Ele próprio era providência na nuvem durante o dia, para proteger do sol ardente, durante a noite para aquecer e iluminar. Jesus foi a provisão para o povo de Israel no deserto. Amém? Êxodo 40:31 diz assim: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A Bíblia que eu leio no Velho Testamento coloca esse detalhe que muitas vezes as pessoas não percebem: que o Deus da providência esteve com o povo em todo o tempo. Por onde eles iam, o Senhor, a providência de Deus para o povo estava presente. Ele nunca se apartou, diz a palavra. O Deus da provisão é Deus fiel. Você e eu podemos confiar. Êxodo 13:22 diz assim: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca se apartou, diz a palavra. Êxodo 13:22. Esta palavra para mim trouxe descanso, confiança no meu coração. Eu sabia que eu estava meio titubeante. Ele queria falar comigo. Pontinho, Marcos, ele quer que eu confie nele 100%. E vocês também. O profeta Elias também me ensina a respeito do Deus da provisão. 1 Reis, capítulo 17, nós encontramos o Senhor orientando: vai lá para o Oriente, junto à torrente de Queribe, e beba lá, de fonte do rio Jordão. Elias foi. Elias não tinha nada, só tinha roupa no corpo. Só. Deus providenciou água para ele. Só que em seguida fala que os corvos levavam pão e carne para ele de manhã e de noite. Eita, mordomia! Tinha água, tinha pão, tinha carne todo dia, de graça. E não era cobrada entrega, Jorge. Não tinha taxa de entrega. Deus da providência, meus irmãos.
Maravilhoso. Eu leio a história de Israel e vejo o Deus da providência. Neemias capítulo 9, versículo 15 fala assim: pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. Lá no deserto, mesmo o povo sendo rebelde, idólatra, desobediente, Deus manteve-se fiel. Ele continuou sendo Deus da provisão, porque se não fosse, o povo perecia totalmente. E eu creio nesse Deus da provisão, porque se Ele não fosse o meu Deus da provisão, eu já teria morrido. Você também. Nesse capítulo mesmo, versículo 19, diz assim: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Esse fato tão marcante foi escrito em alguns lugares da Bíblia, viu? Neemias é um desses lugares. Nesse mesmo capítulo, versículo 21: deste modo os sustentastes 40 anos no deserto, vírgula, diz assim, esse versículo, e nada lhes faltou. 40 anos no deserto e nada lhes faltou, ponto e vírgula. As suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam, e outro texto fala que as sandálias não se gastaram. É Deus da provisão? Acho que lá no finalzinho da nossa caminhada, da nossa jornada neste mundo, nós vamos lembrar. Não faltou beca, não faltou chinelo, não faltou camiseta, não faltou. Todo dia, o Josh achou. Todo dia o Valtinho usa camiseta. Todo dia tem um calçado no pé, né, mãe? É muito maravilhoso. Nada nos faltou, porque o Deus da provisão nunca nos abandonou. Amém? Amém. Ele é fiel. E podemos descansar, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 11:5. E no versículo 6 em seguida, quero ver você falar decor mais. Não? Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o mal. Porque Ele é fiel, porque Ele sempre vai estar conosco. Ele quer que você viva sem temor. A palavra de hoje trouxe tanto consolo, tanta paz, tanta segurança para eu prosseguir. O Deus da provisão nos provisionou o melhor. Aleluia! Com tudo que nós necessitamos. O Deus eterno provisionou esta igreja com a provisão eterna. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém. Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém. Vamos seguir confiantes no Deus da provisão. Ele está conosco. Jesus Cristo é o Deus da nossa provisão. Ele é o pão vivo
que desceu do céu. Dele jorra água viva para a eternidade. Em Cristo temos toda a provisão. Creia. Creia. Podemos seguir em paz. Eu vejo sua fidelidade e sua providência ao longo desses anos. Eu vejo a fidelidade, o amor, o cuidado, a graça dele. Ontem, Maísa, fomos para o supermercado porque depois de um tempo de viagem não tem nada, né, quando você volta. Você acredita que eu estava com vontade de chupar tangerina, morcote? Desde lá do sul, estava com uma vontade. Cheguei no supermercado, tinha um carro na entrada e vendendo. Acabou de chegar, bonitona, grandona, suculenta. Ligou e queria voltar hoje para comprar mais. Então vou optar. Esse Deus da provisão é tão maravilhoso que Ele sabe o que você necessita. Antes que você peça, Ele sabe. Estou maravilhado. Ele é o nosso Deus. Confiemos e sigamos em fé. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Diga que Ele é o teu Deus da provisão. Em ti confiarei e não temerei por todos os dias da minha vida, porque eu creio que como o Senhor nunca se apartou do povo no deserto, conforme a tua palavra nos ensina. Eu creio que tu nunca me abandonarás. Estarei seguro para sempre. Aleluia. Amém. Amém.